Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma polêmica recente na internet envolveu um dos remédios mais populares do Brasil. O risco sobre o uso contínuo do omeprazol virou alvo de discussão. Disponível no mercado há mais de 30 anos, a droga promete um alívio rápido e eficaz para a queimação provocada pelo excesso de acidez. Ela também é usada no tratamento de gastrite. Quais os riscos do consumo prolongado do omeprazol? É possível trocar o medicamento por outro? E existem outros remédios que, se consumidos por um longo prazo, oferecem risco à saúde? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, Amir Sharruf. Seja bem-vindo, doutor Amir. Muito obrigado pelo convite, Fara. É uma honra estar aqui com você hoje. Quem nos acompanha nesse episódio é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Gabriela, o mercado de remédios no Brasil é muito amplo, movimenta bilhões de reais a cada ano e o omeprazol é um dos destaques, é isso mesmo? Oi, Fara. Obrigada pelo convite. Olá, doutor Amir. Fara, são números impressionantes realmente. No ano passado, as farmácias de todo o Brasil movimentaram cerca de 106 bilhões de reais. Esse levantamento foi feito pelo IQVIA, que é uma empresa que acompanha o setor. Entre os remédios que lideram a lista dos mais vendidos, segundo o Conselho Federal de Farmácia, estão a losartana, o cloridrato de metformina e a dipirona. O omeprazol aparece entre os 15 mais comercializados, ou seja, é um medicamento que já tem um mercado consolidado. E, Fara, como você disse, ele está no mercado há mais de 30 anos. Por isso, eu pergunto ao doutor Amir se é importante a gente começar a nossa conversa explicando o que é o omeprazol. Que droga é essa, doutor? O omeprazol, ele faz parte de uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidor de bomba de prótons. Dessa classe, dessa família de medicamentos, existem outros derivados que são também muito conhecidos, como pantoprazol, lansomeprazol, omeprazol e o esomeprazol. Todos esses remédios, ele agem tirando o ácido do estômago. Então, a ação principal desse remédio é diminuir a secreção de ácido no estômago e, assim, todos os efeitos dele, tanto os benéficos quanto os maléficos, derivam dessa retirada do ácido do estômago. Agora, doutora Amir, além de ajudar na queimação, o omeprazol é indicado para problemas mais sérios, como a gastrite? Hoje, o omeprazol ele é usado amplamente, pela população. Ele é o principal remédio usado, seja por prescrição ou não. E mais de 50% das pessoas utilizam ele sem prescrição médica. Utilizam porque já usaram alguma vez, ou então porque o médico prescreveu em algum momento, ou um vizinho falou e acabaram utilizando por um tempo prolongado. Mas ele é um medicamento que foi muito importante na medicina. Ele revolucionou o tratamento de algumas doenças que eram muito graves. Por exemplo, da úlcera gástrica, do refluxo gastroesofágico, que é quando o ácido sai do estômago e sobe pelo esôfago fazendo uma queimação. Então, hoje, a utilização dessa classe de medicamento do omeprazol, ela é mais indicada para tratamentos de problemas gástricos, como úlcera, gastrite intensa, para ajudar a gente a tratar o H. pylori, que é uma bactéria que mora no estômago e pode produzir alguns efeitos bem complicados, como câncer ou úlceras gástricas, e para tratar o refluxo, quando esse ácido volta para o estômago, para o esôfago, e trazem alguns transtornos, Podem causar câncer de esôfago, podem causar pneumonia e mudam também a qualidade de vida das pessoas. Doutor, em que casos o uso contínuo do omeprazol pode oferecer risco à saúde de quem consome? Olha, essa é uma discussão que ela também é muito realizada pelo meio médico, tá? Existem uma série de estudos que foram feitos nos últimos anos tentando identificar se o omeprazol, se essa classe de medicamentos está associada a alguns problemas graves, Então, existem indícios e possíveis associações do uso do omeprazol por um tempo muito prolongado com demência, com câncer de estômago, com deficiências de vitaminas como vitamina B12, vitamina D, com a dificuldade de absorção de cálcio, de ferro, que podem levar a transtornos futuros, assim como a deficiência do cálcio e da vitamina D podem levar a osteoporose e fraturas. É importante dizer que isso ainda está sendo estudado. Muitas dessas possíveis complicações já foram refutadas. Por exemplo, a demência. Existiu inicialmente um estudo, que é um estudo que a gente chama de retrospectivo, quando a gente olha para trás, e foi tentado associar a demência com o uso prolongado do omeprazol. Inicialmente, surgiu uma dúvida que poderia existir sim uma relação, e foi feito então um outro estudo grande, com 2.400 pacientes, que não identificou essa associação. Significa que não existe associação? Não. Significa que nós não conseguimos identificar um estudo mais dirigido para isso, e que outros estudos médicos devem ser feitos para tentar associar ou não.
Doutor, é bom alertar que o omeprazol não é um vilão. O problema é o uso de forma indiscriminada e, em algumas situações, ele é prescrito de forma contínua? Com certeza. O omeprazol, na verdade, ele trouxe muitos benefícios, né? O omeprazol começou a ser prescrito na década de 90 e, nessa época, existiam nos hospitais, tanto privados quanto públicos, enfermarias inteiras destinadas ao tratamento de complicações de úlceras de estômago, por exemplo, né? Pacientes que necessitavam de cirurgia por sangramento ou por perfuração, e muitos deles morriam por conta dessa falta de tratamento dessas úlceras. Então, o omeprazol ele revolucionou completamente esse tratamento e fez com que as pessoas não precisassem mais passar por cirurgias, por complicações. Então, ele não é de forma alguma um vilão. O grande problema é o uso indiscriminado, o uso corriqueiro desse medicamento. Às vezes as pessoas começam a utilizar, nem sabem exatamente por que estão utilizando, né? Existem sempre o chamado, vou utilizar para proteger o estômago, e usam por um tempo muito prolongado, tá? Normalmente, nós prescrevemos esses medicamentos de 4 a 8 semanas. O efeito máximo dele, normalmente, a gente utiliza de 4 a 8 semanas. Em alguns casos muito específicos, nós optamos pelo uso mais prolongado. Na medicina, a gente sempre coloca numa balança entre o risco e o benefício. Os possíveis efeitos colaterais compensam o benefício que eu vou ter no uso desse remédio? Se sim, a gente acaba prescrevendo. Então, as indicações comuns da utilização mais prolongada são esofagite grau C ou D. Esofagite é a inflamação do esôfago secundária ao refluxo. Em pacientes que nós já fizemos todas as alterações, tanto de hábito de vida quanto alimentares, e persistem com esse refluxo. Pacientes que têm esôfago de Barrett também é uma complicação deste refluxo. E em alguns pacientes selecionados que têm que fazer o uso prolongado de medicamentos que vão agredir muito o estômago, nós utilizamos esse remédio de forma prolongada para evitar complicações desse uso desses outros medicamentos. O omeprazol é um remédio que não exige prescrição médica, basta o consumidor ir até a farmácia e comprar. Doutor, essa liberdade para compra acaba favorecendo o uso indiscriminado dessa droga? Com certeza. A falta de controle, né, nas farmácias, enfim, do poder público, faz com que as pessoas acabem utilizando de forma indiscriminada e acabam prescrevendo, inclusive, umas para as outras. Muitas vezes você utilizou um medicamento que fez bem para você passou num médico em que te prescreveu um remédio, e porque você quer ajudar algum familiar, algum conhecido seu, que ou porque não tem tempo, ou porque não tem condições de ir a um médico, você acaba indicando o medicamento, e esse medicamento acaba sendo difundido por conta disso, porque ele vai melhorar os sintomas. Claro que ele vai melhorar os sintomas, mas se ele não for utilizado junto com outras medidas, né, seja restrições de dietas que te causam mal, seja restrições de hábitos que te fazem mal, ele, assim que você interromper a utilização, os sintomas vão voltar. Então é muito comum que as pessoas usem por tempo prolongado, porque os sintomas são prolongados, porque ela não agiu ali para diminuir. E o omeprazol não é o único remédio que é consumido de forma contínua pela população. Na lista dos mais vendidos aparecem vários analgésicos. Ô doutor, essa categoria de medicamento oferece algum risco? Sim, principalmente anti-inflamatórios também, junto com os analgésicos, né? É muito comum venderem nas farmácias um combo, seja para gripe, seja para dor no corpo, em que você tem presente analgésicos, anti-inflamatórios, relaxante muscular. E o uso prolongado desses remédios podem causar danos graves à saúde, né? Podem causar lesões renais graves, podem causar lesões gástricas, como úlceras gástricas graves. Então é muito importante que antes de você utilizar um medicamento de forma prolongada para os seus sintomas, seja que os seus sintomas persistam após a utilização inicial do medicamento, é importante você procurar um médico para verificar se está tudo certo, você continuar com essa utilização. Agora, de certa forma, doutor, a internet acaba favorecendo o uso excessivo de algumas drogas, né? Em alguns casos, o famoso Dr. Google, que é quando a pessoa busca informações em sites de pesquisa, acaba atrapalhando os médicos e principalmente os pacientes? Olha, o Dr. Google, ele é muito boa a informação, né? A informação é muito vantajosa para as pessoas. O problema é que informações sem um cuidado exato do que você está informando as pessoas, você pode causar uma série de alarmes, na verdade, né? Depois dessas últimas reportagens sobre o papel do omeprazol como um possível vilão, houve efeitos benéficos, né? As pessoas que utilizavam de forma sem indicação passaram a procurar e indagar os seus médicos, e isso foi corrigido, mas também houve um certo alarme dos pacientes que precisam utilizar esse remédio de uma forma mais crônica. É óbvio, né? Isso exige de nós médicos um papel de esclarecimento maior, mas eu acho que se nós colocarmos numa balança, talvez a informação seja importante para os pacientes reavaliarem aí
a sua utilização, como eles fazem e procurarem um médico para esclarecer suas dúvidas. E são comuns os relatos na internet de pessoas que têm o hábito de consumir medicamentos de forma contínua. No início do ano, o cantor Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, relatou que chegou a tomar 15 cápsulas de Zolpidem por dia. E mais, contou também que consumia bebidas alcoólicas. Doutor Amir, essa combinação é perigosa? E para que serve o Zolpidem? Olha, essa combinação é muito perigosa. O Zolpidem é um indutor do sono. É um remédio que ele é utilizado em alguns momentos para pacientes que têm dificuldade de adormecer, estão fazendo algum tipo de tratamento para induzir o sono. Só que o remédio ele tem algumas particularidades que são importantes serem alertadas aos pacientes que fazem o consumo desse remédio. É importante que o sono não seja interrompido, porque se ele for interrompido, ele pode causar alucinações, esquecimentos, alterações neurológicas graves. Então, o uso excessivo, 15 comprimidos, é um uso muito, muito, muito excessivo, principalmente associado com bebidas alcoólicas, podem causar problemas muito graves e às vezes irreversíveis. Então, é muito importante mesmo, que as pessoas, primeiro, tomem os remédios sob prescrição médica e, segundo, tomem de acordo com a prescrição médica. Muito provavelmente, o remédio foi prescrito inicialmente por um médico, mas foi prescrito um comprimido ao deitar, sendo orientado exatamente como tomar, mas a população, às vezes, por opção própria, acaba aumentando porque acha que não está fazendo efeito desejado, enfim, Quando nós prescrevemos um remédio que não faz o efeito desejado, isso é muito comum na medicina, a gente começar com uma classe de medicamentos e essa classe não ser suficiente, ou aumentamos aí com cuidado, ou então nós trocamos imediatamente por outra classe. É muito importante o maior cuidado possível com o uso de medicamentos e principalmente com a associação com bebidas alcoólicas ou com outras drogas lícitas ou ilícitas. Doutor, um dos remédios mais buscados no Brasil nesse ano é o Ozempic. Na internet ele é o terceiro mais pesquisado e muitas vezes é usado sem a prescrição médica e com um desvio de finalidade. Ele é indicado para o tratamento da diabetes tipo 2, mas é muito usado para perda de peso. Existe risco, doutor? Fara, esse é um medicamento novo que foi recebido com grande entusiasmo pela comunidade médica, principalmente inicialmente pelo seu efeito com relação ao diabetes e depois com seu efeito com relação ao peso. No entanto, o que nós temos visto por aí é um uso que chamamos de forma recreativa. Pessoas que absolutamente não têm indicação de utilização desse medicamento, E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque muitas vezes isso é prescrito inclusive por alguns médicos que talvez não tenham todo o cuidado possível, mas a grande maioria das pessoas que o utilizam por um meio próprio, porque ouviram falar, porque pesquisaram ou porque foram indicados por algum amigo. É um medicamento novo, que nós ainda estamos avaliando o seu efeito a longo prazo e que acarreta uma série de alterações no trato gastrointestinal. Enfim, o efeito do remédio, nós não podemos nem chamar de efeito colateral, porque é um efeito em si do remédio para causar a redução da ingesta de alimentos, para causar alteração hormonal que melhoreia o diabetes, faz com que o estômago não esvazie, então você persiste com o estômago cheio muito tempo, fazendo com que você possa ter aspirações, Esse conteúdo pode voltar em forma de refluxo, esse refluxo pode ser aspirado, causando pneumonia. Além disso, o trânsito intestinal ele se lentifica muito, fazendo com que haja um supercrescimento de bactérias, fazendo com que você piore a constipação, ou seja, a dificuldade de fazer cocô, a dificuldade de evacuação piora muito nesses pacientes. E é muito comum esses pacientes nos procurarem dentro dos consultórios com as queixas dos efeitos colaterais dos remédios. Então, quando a gente vai indagar, a gente percebe que eles estão utilizando o remédio sem uma forma adequada, sem uma avaliação médica e muitas vezes sem indicação. Às vezes a pessoa nem tem o excesso de peso e quer perder 1, 2 quilos e acaba utilizando isso de forma prolongada e sem necessidade. Doutor, e alguns remédios, quando usados de forma prolongada, podem causar dependência química? Ou isso é um mito? Como que funciona? Medicamentos que mexem no sistema nervoso central, eles podem causar sim, e alguns remédios, como derivados de morfina, existe uma crise muito grande nos Estados Unidos por conta disso, pelo uso indiscriminado de analgésicos, de certa forma, derivados de morfina, remédios que nós chamamos de opioide, que causam dependência. Então, hoje é praticamente uma epidemia nos Estados Unidos a dependência por medicamentos derivados de morfina, que leva muitas vezes
a necessidade de internação médica ou em clínicas para melhora dessa dependência. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, Amir Sharruf. Obrigado, doutor Amir. Obrigado, Fara. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns mitos e algumas verdades sobre o uso do omeprazol. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela. Fara, muito obrigada pelo convite. Também agradeço ao doutor Amir por todas as informações muito importantes. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!